Louvado seja Deus, estes despretensiosos comentários sobre o Apocalipse de Jesus segundo São João têm tido uma repercussão impressionante na massa do povo. De modo que, deixando aí meu agradecimento, vamos ao livro das profecias finais. Semelhante a uma vara, e me foi dito: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele fazem suas orações. Mas o átrio está fora do templo, deixa-o de fora e não o meças, não, porque ele foi dado aos gentios e eles hão de pisá-lo e pisar a cidade santa por 42 vezes. E darei às minhas duas testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. Estas são duas oliveiras e dois candeeiros postos diante do Senhor da terra. Se alguém, pois, lhes quiser fazer mal, sairá fogo das suas bocas para devorar seus inimigos. E se alguém os quiser ofender, importa que seja morto. Eles têm poder de fechar o céu para que não chova pelo tempo que durar a sua profecia. E têm poder sobre as águas para as converter em sangue e de ferir a terra com todo gênero de pragas, todas as vezes que o quiserem. Depois que eles tiverem acabado de dar o seu testemunho, uma besta que sobe do abismo para a guerra contra eles e os vencerá e os matará. Seus corpos ficarão estirados na praça da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. E todos os das tribos e povos e línguas e nações verão os corpos das duas testemunhas estirados por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcros. E os habitantes do mundo se alegrarão sobre eles e farão festas, e mandarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida entrou neles da parte de Deus, e eles se levantaram sobre os seus pés, e daqueles que os viram se apoderou um grande pavor.
e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá! E subiram ao céu numa nuvem, e os inimigos deles os viram subir. E naquela hora sobreveio um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E foram mortos 7.000 homens, e os demais foram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, mas eis aqui o terceiro ai que cedo virá. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e se ouviram no céu grandes vozes que diziam: o reino da terra passou a ser de nosso Deus e do Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. E os 24 anciãos que diante de Deus estão sentados nas suas cadeiras se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e hás de vir, por haveres recebido o teu grande poder e entrado no teu reino. E as nações se irritaram, mas chegou a hora da tua ira e o tempo de serem julgados os mortos, e de dar o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e aos pequenos e aos grandes. Chegou a hora de exterminar os que corromperam o mundo. Então foi aberto no céu o templo de Deus, e apareceu a arca do seu testamento no seu templo, e sobrevieram relâmpagos e vozes, e um terremoto, e uma grande chuva de pedras sobre o mundo.
meus irmãos, este é o Apocalipse, o livro das profecias finais. Este livro é de Jesus. João Evangelista foi apenas o psicógrafo e o médium vidente. Foi o homem carismático escolhido para esta transposição que transcende os limites do entendimento humano. Que cada ciclo, o Apocalipse apresenta novos símbolos, novas personagens e novos acontecimentos. Vejamos aqui: levanta-te e mede o templo de Deus. Deus tem templo? Deus tem alguma igreja? Claro que templo aqui quer dizer a cristandade. Naquele tempo, uma cristandade reduzida, o cristianismo primitivo do tempo de João. Hoje é toda a cristandade, são católicos, protestantes, espíritas, judeus, muçulmanos, hindus, positivistas, brahmanistas. Que importa isso? Todos são evidentemente cristãos, como todas as religiões são naturalmente cristãs. Então o templo de Deus é toda essa cristandade. É a sociedade dos escolhidos de Deus, num só rebanho para um só pastor. Firme e móvel, apesar de todas as incompreensões da má vontade humana. No tempo de João, primeira volta, essas perseguições lideradas por Diocleciano. Mas o átrio que está fora do templo deixou de fora, não o Messas não. Por quê? Porque o átrio significa o exterior da igreja espiritual. Foi entregue à fúria e à profanação dos gentios. E agora? E agora? Está aí a abominação no lugar santo. É a desolação de que fala o profeta Daniel. E agora? Quem poderá sobreviver? E eles vão de pisar a cidade santa. Quem é a cidade santa? Como é que ela se chama? Terra Santa? Que é Terra Santa? Qualquer terra é santa, qualquer cidade é santa. Podre é a sua população, por isso sairá, será expurgada. Mas evidentemente a cidade santa é a própria cristandade, é a igreja do Cristo, mas na sua máxima amplitude ecumênica, todas as correntes congregadas, sem discriminações, sem sectarismos tolos, que haverá um só rebanho e um só pastor. E darei às minhas duas testemunhas, que vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. A cidade santa pisada por 42 meses. São 3 anos e meio, significados também pelo número de 1260 dias, vem a dar esses 42 meses, como vemos no versículo 3, claro, dando 30 dias a cada mês, segundo o antigo modo de contar. Ora, 3 anos e meio durou a perseguição de Diocleciano contra os cristãos. Isso vem de 23 de fevereiro de 303
quando foi afixado o primeiro edital contra os cristãos em Nicomédia, que foi até 25 de julho de 306. É só fazer a conta. Que aí começou a imperar Constantino, e logo passou uma lei a favor dos cristãos, como vemos em Lactâncio, no livro De Mortibus Persecutorum. 3 anos e meio tinha também durado a perseguição de Antíoco contra os judeus. Isto segundo a profecia de Daniel no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. E estes mesmos 42 meses, ou 1260 dias, nos dão a entender que a duração das perseguições era uma coisa que não dependia tanto da vontade e arbítrio dos tiranos, mas principalmente dos desígnios de Deus. 2 testemunhas. Foram várias em cada volta cíclica. Agora são o Velho e o Novo Testamento, que são todos aqueles santos do Cristo de Deus, desde os primórdios da Gênese mosaica. Uma besta que sobe do abismo. Depois que eles tiverem acabado de dar seu testemunho, uma besta que sobe do abismo fará guerra contra eles, e os vencerá e os matará. Na primeira volta cíclica, esta besta é o Império Romano, idólatra, pagão, perseguidor implacável dos cristãos, como vemos no mesmo Apocalipse 11, 13 e 17. Esta besta simboliza todos os perseguidores que, no decorrer dos séculos, continuam a perseguir Jesus na pessoa dos seus emissários. O anticristo está aí mesmo. E os vencerá e matará. São João mostra nestas palavras a crueldade dos suplícios e o que prometiam os perseguidores: a extinção total da doutrina do Cristo. Isto se confirma de umas inscrições daquele tempo, achadas na Espanha, gravadas numas colunas que diziam assim: aos imperadores Diocleciano e Maximiano, por haverem dilatado o Império Romano, por haverem extinto os cristãos que destruíam o Estado, por haverem abolido a sua superstição, por haverem aumentado o culto aos deuses de Roma. E ali adiante, e os seus corpos ficarão estirados na praça da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde também o Senhor deles, dos 2 profetas, foi crucificado. Sodoma é Roma pagã. Ela se chama espiritualmente Sodoma por causa das suas torpezas abomináveis. Também se chama Egito por causa das suas superstições. Agora, aplicamos este texto às grandes cidades modernas, onde campeiam todos os crimes e se ostentam todas as devassidões. Hoje é chique ser devasso, quanto mais cretino, melhor. E a mulher também, quanto mais sem vergonha, melhor. Mas não para Deus. Aí a casa cai e vai haver muita lágrima de sangue. Sodoma e Egito, onde também o Senhor deles foi crucificado, tomando a grande cidade na significação de Roma, com seu império,
verifica-se ao pé da letra que nela foi crucificado Jesus, crucificado por ordem de um magistrado romano chamado Pilatos, um covarde que se limitou a lavar as mãos na bacia e achava que com isso estava inocentado. Está rolando até hoje aí, apanhando. Ele, Herodes e outros palhaços daquele tempo. Verificamos também que essa mesma Roma que tinha crucificado Jesus em pessoa, o crucifica até hoje nos seus discípulos. Mas é o desespero de Satanás, sabendo que lhe resta pouco tempo. E não permitirão que os seus corpos sejam sepultados. Esta impiedade, esta desumanidade, é particularmente notada nas perseguições de Diocleciano, como entre outras mostram as obras dos mártires, as memórias, as atas. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá. Esta é a grande vitória da igreja cristã. É a grande vitória do rebanho único, da cristandade do Cristo. Isto veio através de Constantino, que aí começou a virar tudo. E agora? Isso foi na primeira volta cíclica. E agora? E naquela hora sobreveio um grande terremoto. Por esse terremoto, designa São João, o abalo, a inquietação de todo o Império Romano pelas guerras que então se levantavam entre os imperadores Maximiano, Maxêncio, Galério, Constantino, Maximino, Severo. Terremoto começou aí. Eles não se entendiam mais. E eis aqui o terceiro ai que cedo virá. Aí é a ruína de Roma, do seu império pelas armas dos godos. Mas isso no primeiro acontecimento cíclico do Apocalipse. Depois, nas outras voltas, são outras terras, são outros guerreiros, outros nomes para os lugares e para as pessoas. Veja quem tem olhos de ver. Pudesse eu falar tudo já, pudesse eu falar, mas isto não me pertence. E o reino deste mundo passou a ser de Deus e do Cristo. Prova que a terra ainda é reino de Satanás, até 99. Mas também depois, pois é, o reino deste mundo vai passar a ser do Cristo. Aí Jesus dirá: agora meu reino é deste mundo. Mas pouco falta, graças a Deus. E vem o tempo de serem julgados os mortos. O evangelista, profeta, junto ao juízo final do mundo, com o que estava para ser executado sobre Roma. Isso também Jesus fez. Juntou o juízo final com a ruína de Jerusalém, para lembrar à humanidade o que vem ali, na voragem dos ciclos múltiplos. Cada morte é um juízo parcial. É a lei universal da reencarnação. Bem, meus amigos, meus irmãos, amanhã voltaremos com o Apocalipse de Jesus segundo São João.